Oi pessoal, sou o Márcio Edelberg da Blue Numbers e eu vim aqui para te passar 6 dicas. 6 dicas de como transformar o seu negócio nesse momento de pandemia. Mas, mais do que isso, são 6 dicas para você levar com você para o pós-pandemia também, com certeza. Porque com essas dicas você passa a trabalhar melhor, você passa a ter uma empresa mais enxuta e com isso você garante que o resultado aconteça mesmo faturando menos. Bom, primeira dica que eu te passo aqui é você identificar todas aquelas despesas fixas que você tem no teu negócio, independente do faturamento. O que significa? Essa despesa vai acontecer faturando mais ou menos. Por exemplo, o aluguel, por exemplo, a mão de obra, tua folha de pagamento, a contabilidade, quer dizer, tudo aquilo que é fixo que vai acontecer independente do faturamento, independente se você faturar mais ou menos. E se você identifica quais são essas despesas e quais são os custos variáveis, que são os outros, tudo aquilo que você fatura e gasta com aquele faturamento. E quanto mais faturar, mais gasta. A hora que você identificar quais são esses teus custos variáveis e essas despesas fixas, aí você toma uma decisão importante, que é tentar transformar o máximo de despesa fixa em variável. Olha essa dica. Tentar transformar o máximo de despesa fixa em variável. Como isso, Márcio? Se você tem uma equipe fixa e que no momento você está vendendo menos e você tem que pagar exatamente igual para essa equipe, de repente tentar transformar ela em variável. Você tem pessoas que recebem pela entrega que fazem, pela venda que faz. Então, transferir um pouco desse gasto fixo de equipe para que se torne variável. Você, enfim, buscar alternativas nesse sentido. Ter mais gastos variáveis e, portanto, ter mais gastos se você vender mais. E se você vender menos, menos gastos. Isso garante muita sobrevivência de empresa. Muita empresa que tem despesa fixa alta, no momento de queda nas vendas, não tem o que fazer, se endivida. Então, buscar conhecer o que é custo fixo e variável e tentar migrar o máximo que conseguir para custos variáveis. Tentar reduzir o máximo que der e deixar a despesa fixa o menor possível, mais enxuta possível. Tá bom? Isso significa, às vezes, até terceirizar parte da sua mão de obra, até terceirizar a sua equipe administrativa, por que não? Financeira, né? Administrar essa equipe. Segunda coisa, buscar alternativas para vender mais. Quanto mais ou diferente, Márcio, não estou conseguindo vender nada, meu público sumiu, perdeu o poder aquisitivo, não sei o que eu faço, sumiram os meus fornecedores. Busque alternativas. O que você pode vender que você não vendia antes? O que os teus clientes estão buscando e que você pode suprir outros fornecedores que não estão entregando. A gente tem um caso muito verdadeiro e muito forte nisso. Um hotel no interior de São Paulo que fechou por meses por conta da pandemia, por meses. E aí o primeiro momento foi, Márcio, quantos meses a gente aguenta fechado sem ter receita nenhuma? A minha resposta foi direta, assim, mas por que não ter receita nenhuma? Márcio, porque o hotel vai estar fechado, não pode receber hóspede. Eu falei, ok. E os seus hóspedes vêm aqui, além do tratamento, além do lugar, além do estar isolado do mundo, né, com floresta por perto, além disso, essas pessoas vêm aqui porque a comida é de primeira qualidade. E vocês sabem disso e vocês, inclusive, já editaram um livro das receitas do hotel. Certo? Segundo, as pessoas vêm aqui buscando terapias, massagens, enfim, terapias, yoga,
E por que não, num momento onde as pessoas deixam de vir para o hotel, porque elas vão estar mais isoladas em casa, você não pode oferecer a comida que você oferece aqui no hotel? Preparar, segurar a sua equipe de cozinha, o resto, se não for mais usado durante um bom tempo, infelizmente, se não der para segurar, vai precisar reduzir o quadro. Mas a equipe de cozinha, não. Vamos continuar produzindo os pratos que as pessoas tanto procuram aqui no hotel e, portanto, vem aqui, ou ao invés de vir aqui, você preparar esses pratos e levar até a casa das pessoas. Você tem uma horta sem agrotóxico, orgânica, e as pessoas valorizam muito, os hóspedes valorizam muito isso. Por que não preparar cestas e entregar para essas pessoas em casa? Por que não oferecer algum tipo de terapia, mesmo que seja online? E pode se cobrar, não precisa ser de graça. Então, não pode não pensar em alguma receita. A gente pode ter receita e nesse momento a gente precisa pensar qual receita. O que os clientes gostariam de receber isso da gente? O que os clientes estão buscando e os concorrentes não estão conseguindo oferecer isso? Buscar alternativas de receita. Esse é um segundo ponto que a gente precisa buscar. Sempre. E não é numa crise, não é numa pandemia, é sempre. Sempre eu preciso buscar receitas e receitas boas, receitas saudáveis, receitas que me trazem resultado para o negócio. Terceiro, a gente pode ter vindo aí de momentos também não tão bons no passado. E por que não renegociar as dívidas? O pior que pode acontecer é a gente estar devendo, a gente saber que não vai conseguir cumprir com o compromisso e a gente esperar até o último momento para avisar o nosso fornecedor que a gente não vai ter condição de honrar o compromisso. Não tem coisa pior do que acontecer isso num último momento. Se a gente já tem o desenho do nosso fluxo de caixa futuro, saber que vai faltar caixa, a gente já pode se antecipar e redesenhar o nosso fluxo, saber como é que a gente poderia encaixar aquele compromisso dentro do nosso futuro fluxo e chamar os fornecedores para renegociar, para dizer qual é a minha real situação, qual é a minha condição e que eu quero cumprir esse compromisso. Mas não tem coisa melhor nesse momento, é que o fornecedor também saiba com antecedência que ele vai precisar receber de uma maneira diferente. Mas não saber no último dia, né, ou no momento que ele está contando com aquele dinheiro, de que você não vai conseguir cumprir com o seu compromisso. Então, sim, chamar fornecedores, sim, chamar banco, o gerente do banco e renegociar as dívidas. Quarto ponto. O outro lado não tenho dívidas com ninguém, mas terminou o dinheiro, acabou, o fluxo de caixa está secando. E aí a dúvida se eu devo pegar um novo empréstimo, ou devo pegar um empréstimo ou não, devo usar um capital meu que estava guardado, devo pedir dinheiro emprestado para algum parente, devo buscar um investidor, um sócio investidor para o negócio. Bom, eu só devo fazer isso, obviamente, se eu acredito no negócio. Só devo fazer isso se eu imagino que depois, com as coisas voltando à normalidade, se é que a gente pode chamar de normalidade depois, eu vou conseguir ter condição de, além de honrar os meus compromissos mensais, pagar os meus gastos, minhas despesas mensais, se eu vou conseguir honrar com esse compromisso desse empréstimo que eu tive que tomar para me aguentar nesse momento. Então, eu só posso pegar um empréstimo se eu de fato acredito que eu vou conseguir cumprir. Porque se eu nem mais acredito no negócio, se eu pegar um empréstimo agora, vai ser mais um que eu vou ficar devendo, mais um que vai ficar na minha cola, mais um que vai me cobrar e é melhor em algum momento parar a empresa naquele estágio do que ir se endividando cada vez mais. Então é isso, só pegar um empréstimo se de fato você acredita que vai ter futuro o seu negócio, a sua empresa, né?
e pegar exatamente aquilo que você precisa. Nem a menos, porque senão no meio do caminho vai faltar dinheiro de novo, e nem a mais, porque em algum momento você vai ter que começar a pagar aquele empréstimo que você tomou. Então, faça a conta, projete seu fluxo de caixa, veja quanto de fato vai faltar, analisa se nos cenários que você está criando, em algum momento você vai ter resultado positivo e vai ter recurso, inclusive, para cumprir ou para honrar com esses compromissos, esses novos compromissos que você foi assumindo. Esse é matador. Muitos negócios que a gente tem visitado como consultoria, esses negócios já fizeram a lição de casa e não se preocuparam em ter uma estrutura fixa, um galpão, uma loja, um maquinário, uma cozinha industrial só para ele. Esses negócios já perceberam que em vários momentos esse espaço, essa mão de obra, inclusive, ela é ociosa, né? E por que não compartilhar esses espaços com outras empresas do mesmo segmento? Ah, Márcio, concorrência. Não tem problema. Melhor do que você ficar sem margem, melhor do que você ter um gasto maior do que o necessário, melhor do que você ter uma mão de obra que fica um bom tempo parada porque não tem o que produzir, o que fazer, é você usar esse teu espaço, é você usar esse teu maquinário, é você usar essa mão de obra e pegar serviços, pegar a produção de terceiros para conseguir usar essa tua ociosidade. Tá tudo bem. Mas, Márcio, eu nem tenho espaço, nem tenho... Ótimo, você pode fazer o contrário. Você pode ter uma marca onde você foca no comercial, onde você foca na venda, onde você foca na parte técnica de empacotar aquele produto ou serviço, né? E você não precisa ter espaço, e você não precisa ter mão de obra, e você não precisa ter equipamentos, maquinários. Você vai atrás de alguém que já tem e você usa a ociosidade dele. E você pode se beneficiar com isso porque você vai pagar só pelo que você está usando, não por uma folha de pagamento integral e você pode estar usando 30%, 40% dela. Não por um espaço que está ocioso, não por um equipamento que não está sendo usado adequadamente, no sentido de 100% usado, né? E conseguindo recuperar o capital investido. Não, o contrário. Você nem precisa ter a mão de obra, às vezes o maquinário, e isso muitas empresas já vêm fazendo. No ramo de cervejaria, a gente tem as cervejarias ciganas, que a gente chama, que são aquelas que numa única estrutura fabril, existem várias marcas sendo produzidas. Então tem um mestre cervejeiro lá, tem a cozinha toda montada, e você vem com a sua receita e você produz a sua cerveja com a mão de obra dele, com a estrutura dele, ele invasa para você. No fim, tem um custo isso, mas em geral um custo mais baixo do que você ter toda a estrutura para você e ainda mais ociosa. A gente vê essas dark kitchens, são essas cozinhas aí que não servem o público, né? Não estão dentro do restaurante, estão sendo montadas para delivery, e aí a gente pode ter uma cozinha dessa que de segunda-feira atende um cara que vai produzir massa, e terça-feira um cara que vai produzir congelados, tortas, e na quarta-feira para uma doceira, eu não sei, a gente pode pensar em vários formatos, mas é isso. De repente eu preciso ter uma cozinha uma vez por semana, e eu faço ali 10, 12 horas de produção e pronto. E estou tranquilo, vou embora e pago ali uma diária. E aí eu posso inclusive usar a mão de obra dele, o cozinheiro dele, eu só chego com a minha receita, com a minha ficha técnica e eu estou 100% terceirizando. Eu falo isso regularmente e todos os dias praticamente para empresários que vêm com negócio, e eu pergunto: você já pensou em terceirizar isso? Porque você tem que ter essa estrutura.
Por que você tem que ter essa mão de obra? Às vezes a resposta é, eu tenho porque a minha mão de obra já está aqui, a folha já está aqui. Ok, mas às vezes ficar mantendo essa mão de obra ociosa é mais pesado, é mais oneroso para o teu negócio do que você dispensar de uma vez por todas e ir atrás de alguém que já tenha espaço e mão de obra e está doido para poder te ter como cliente, terceirizar a tua produção. E está tudo bem se isso for bom para o seu negócio, se isso for aumentar a tua margem, se isso for reduzir a tua despesa fixa e parar de tirar o seu sono. Eu acho que tem muitos ganhos nisso e esse ponto de transformar as despesas fixas em variáveis, em compartilhar, como a gente falou no primeiro ponto, e compartilhar espaços e mão de obra, eu adoro isso. Não é à toa que muitas empresas devolveram espaços e foram ocupar coworkings. Muitas pessoas foram usar coworkings. Era muito mais barato e é muito mais barato você dividir o IPTU, dividir o aluguel, dividir a secretária, dividir a moça da limpeza, a máquina de café, é muito mais barato, a impressora, é muito mais barato, ao invés de terem 20 empresas, cada uma com a sua impressora, cada uma com a sua recepcionista, cada uma com a sua copeira, a limpeza, você divide essa conta com várias. Ok, o dono do coworking tem resultado e tem que ter mesmo, mas para você a conta sai muito mais barata. Então nessa linha de coworking, por que não aproveitar para repensar o seu negócio? O que eu posso usar, o que eu posso compartilhar com outras empresas? A gente está falando aí de buscar crédito. E o buscar crédito é